pessoal, nessa questão ele quer determinar qual dessas alternativas é correta e para isso a gente precisa analisar cada uma dessas afirmações, certo? Vamos lá. Quando a gente está estudando essa parte de física, né, que é lá a parte de cinemática, toda vez que a gente vê uma reta assim constante, como é o caso aqui, e a gente tem aqui o gráfico da velocidade versus o tempo, tá? Então, as equações que a gente gerar desse gráfico aqui, elas vão estar em função do tempo, ou seja, serão equações horárias. Nesse caso, a gente fosse gerar uma equação dessa reta e dessa reta aqui, seria a equação horária da velocidade em função do tempo, beleza? Então, quando a gente tem uma reta nesse estilo aqui, ó, ou seja, ela não é uma reta constante, a gente trata isso aqui como um movimento retilíneo uniforme, ou seja, aquele movimento que a velocidade ela está variando, tá? Então a velocidade ela não é constante e a sua aceleração ela existe e ela é constante e não nula. Quando a gente tem uma reta constante, a gente tem um tipo de movimento uniforme, onde por outro lado a velocidade ela é constante e a velocidade consegue ficar constante justamente porque a sua aceleração ela é nula. Lembra aí, galera, que você tem o seguinte, você tem espaço, velocidade, aceleração. De forma bem simplória, se você está no espaço e quer chegar na velocidade, você faz a sua processo de derivação. Então, a derivada do espaço ele dá velocidade. Se você está na velocidade e quer chegar na aceleração, deriva a velocidade e chega na aceleração. Agora, se eu quero voltar, eu faço um processo inverso. Entre aspas, de modo bem formal, o processo inverso da derivação é a integração. Então, se eu tenho uma aceleração e eu integro, eu chego na minha velocidade. Então, a integral da aceleração chega na velocidade. Se você integra a velocidade, você chega no seu espaço. Beleza? Então, é isto, tá? Diante disso, dá uma olhadinha em cada uma dessas alternativas aqui com calma e volta para cá se você não conseguir responder, tá? Vamos lá. Item A. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Bom, este item é falso porque a motocicleta não tem aceleração. Para você ter esse retardo, você tem que ter uma aceleração. Então, este item aqui, ele é falso. Então, diante disso, a gente já não marcaria aqui a letra C, né? Porque o item 1, ele é falso, nem também a letra E. Então, já eliminaríamos duas letras aqui. Entre os instantes 0 e 2, o carro e a motocicleta percorrem, respectivamente, uma distância de 60 e 120. Aí, vamos lá. A gente pode chegar nessas distâncias aqui usando a equação horária da velocidade em função do tempo. A gente poderia montar aqui a equação horária da velocidade em função do tempo ou do espaço em função do tempo. Só que tem um jeito mais prático, que é o quê? Calculando área. Se eu tenho a minha velocidade e quero voltar para o espaço, eu faço o quê? Eu faço a integração lá do gráfico da sua velocidade. Integral é, na verdade, o cálculo de uma área, uma aplicação, né? Então, aqui, pessoal, se eu quero determinar entre os instantes 0 e 2, eu calculo a área dessas duas retas até esse instante 2, tá? Do 0 a 2. Então, o carro, eu vou calcular a área desse retângulo, que é um triângulo retângulo, tá? Qual é a área do triângulo retângulo? Então, vou botar aqui, ó. O espaço percorrido pelo carro vai ser o quê? Base, que é 2, vezes a sua altura, que é 60, dividido por 2, ou seja, chegamos a 60 km por hora. E o espaço percorrido da motocicleta vai ser a área desse retângulozinho aqui, ó, tá? Que é o que? Base, que é 2 vezes a altura, que é 60, ou seja, 120. Então, o item 2, ele de fato ele é verdadeiro, tá? Então, onde tem o item 2, eu deixo. Então, o item 2 está aqui, item 2 está aqui, então com certeza também não é a letra A. Perceba que o item 3, ele é verdadeiro. Você não precisaria nem analisar aqui, tá? Porque ele está aqui e ele está aqui, ó. Então, você só precisaria analisar se o item 4 é verdadeiro ou não, tá bom? Se ele for falso, a resposta vai ser D. Se for verdadeiro, a resposta vai ser letra B. Mas vamos analisar. A velocidade do carro aumenta 30 km a cada hora. O que significa isso? A taxa de variação da velocidade do carro é 30 km a cada hora, ou seja, a cada hora ela aumenta 30 km por hora. Ou seja, a taxa de variação da velocidade, o que é isso, pessoal?
é a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é justamente a sua aceleração. E num gráfico de movimento retilíneo uniforme, a equação da aceleração é v igual a v0 mais a vezes t, ou seja, a vezes t mais v0. Esse a, como é que a gente calcula? Se a gente estivesse falando aqui de funções, né, equação de uma reta aqui de forma cartesiana, esse a é justamente o coeficiente angular, que é calculado através da tangente do ângulo alfa. Então a gente pegaria aqui, ó, esse ângulo alfa, calcularia a tangente aqui para qualquer posição, tá? Esse ângulo alfa aqui ele é constante. Então eu vou pegar uma posição mais favorável aqui, que é esta aqui, ó, tá? Então a gente calculando aí a tangente de alfa, a gente chega em que? Cateto oposto, que é 60, dividido por cateto adjacente, que é 2, ou seja, realmente 30 km por hora, tá? Então, item também verdadeiro, beleza? Item 4, o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2. Observa, pessoal, que esse gráfico aqui é velocidade versus tempo. No instante 2, eles têm a mesma velocidade, mas você não pode dizer, a priori, que eles se encontram aí. Eles partem da mesma posição. O que é que eu sei? Que após 2 horas, o carro, pelo item 2, o carro percorreu 60 e a moto 120. E como eles partiram do quilômetro 0, o carro já na posição 60 enquanto a moto em 120, tá? Então a gente não pode dizer que eles têm a mesma posição nesse instante igual a 2, mas sim que eles têm a mesma velocidade. Então realmente o item 4 ele é falso. E aí a gente ficaria com a nossa alternativa